Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 das prestações em geral. Seção 1 das espécies de prestações. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços. Inciso 1. Quanto ao segurado, a linha A, aposentadoria por invalidez, a linha B, aposentadoria por idade, a linha C, aposentadoria por tempo de contribuição, a linha D, aposentadoria especial, a linha E, auxílio-doença, a linha F, salário-família, a linha G, salário-maternidade, a linha H, auxílio-acidente, a linha I, revogado em 94, inciso 2. Quanto ao dependente, a linha A, pensão por morte, a linha B, auxílio-reclusão, inciso 3, quanto ao segurado e ao dependente. A linha A, revogado em 95, a linha B, serviço social, a linha C, reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Parágrafo 2º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional quando empregado. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, em relação de trabalho com a empresa ou equiparado, e o segurado facultativo contribuam na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Parágrafo 4º. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados pelos interessados aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharão eletronicamente requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, nos termos do regulamento. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Parágrafo 1º. A empresa é a responsável pela adoção e uso das medidas coletivas individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Parágrafo 2º. Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo 3º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
Inciso 1, doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Inciso 2, doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Parágrafo 1º, não são consideradas com doença do trabalho: a linha A doença degenerativa, a linha B, a inerente ao grupo etário, a linha C, a que não produza incapacidade laborativa. A linha D, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deverá considerá-la acidente de trabalho. Artigo 21. Equipara-se também ao acidente do trabalho, para os efeitos desta lei. Inciso 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de: a linha A, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. A linha B, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. A linha C, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. A linha D, atos de pessoa privada do uso da razão. A linha C, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Inciso 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Inciso 4. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. A linha A, na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa. A linha B, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. A linha C, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentre seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo propriedade do segurado. A linha D, no percurso de residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição, descanso ou por ocasião da satisfação de necessidades fisiológicas no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Parágrafo 2º. Não é considerado a agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou superponha às consequências do anterior. Artigo 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que expuser o regulamento. Parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo.
Parágrafo 2º. A empresa ou empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 22. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda toda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 3º. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Os sindicatos e as entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas neste artigo. Parágrafo 5º. A multa de que trata esse artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21-A. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa por exercício da atividade habitual, ou dia da segregação compulsória, ou dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para esse efeito o que ocorrer primeiro. Seção 2 dos períodos de carência. Artigo 24. Período de carência é o número de mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único revogado em 2017. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias ao regime geral da Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Inciso 1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Inciso 2. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Inciso 3. Salário maternidade para as seguradas de que tratam os incisos 5 e 7 do caput do artigo 11 e o artigo 13 desta lei. 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta lei. Inciso 4. Auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência que se refere ao inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1. Pensão por morte, auxílio-família e auxílio-acidente. Inciso 2. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça tratamento particularizado. Inciso 3. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39
aos segurados especiais referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei. Inciso 4, serviço social. Inciso 5, reabilitação profissional. Inciso 6, salário maternidade para seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Artigo 27. Para o cômputo do período de carência serão consideradas as seguintes contribuições. Inciso 1. Referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral de previdência social, RGPS, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos. Inciso 2. Realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo referidos, respectivamente nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Artigo 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, salário maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25 desta lei. Seção 3. Do cálculo do valor dos benefícios, subseção 1, do salário de benefício. Artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente de trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Artigo 29. O salário de benefício consiste, inciso 1, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Inciso 2. Para os benefícios de que tratam as alíneas A, B, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Parágrafo 1º, revogado 99. Parágrafo 2º, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data do início do benefício. Parágrafo 3º, serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades sobre as quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, que é a gratificação natalina. Parágrafo 4º, não será considerado para o cálculo do salário de benefício o aumento do salário de contribuição que excedeu o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo ser homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 5º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição do período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado às mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo 6º. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 48 desta lei. Incisos 1 e 2 revogados. Parágrafo 7º. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao
ao se aposentar, segundo fórmula constante no anexo desta lei. Parágrafo 8º. Para efeito do disposto no parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade de aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Parágrafo 9º. Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição, no segurado serão adicionados 5 anos, inciso 1, tá? Com se tratar de mulher. Inciso 2, 5 anos com tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e educação infantil e no ensino fundamental e médio. Inciso 3, 10 anos com se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Parágrafos 11, 12 e 13, vetados. Artigo 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação, regime de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Parágrafo 1º. O INSS terá até 180 dias, contado a partir da solicitação do pedido, para fornecer aos segurados informações previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O segurado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes no CNS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Parágrafo 3º. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Parágrafo 4º. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação ou a informação retificadora forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 5º. Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação de documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. Artigo 29b. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, calculados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 29c. O segurado que preencheu o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma da sua idade e de seu tempo de contribuição, incluindo as frações, na data do requerimento da aposentadoria, for, inciso 1, igual ou superior a 95 pontos, se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações e meses completos de tempo de contribuição e idade. Parágrafo 2º. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em: inciso 1, 31 de dezembro de 2018, inciso 2, 31 de dezembro de 2020, inciso 3, 31 de dezembro de 2022, inciso 4, 31 de dezembro de 2024, inciso 5, 31 de dezembro de 2026.
Parágrafo 3º. Para efeitos de aplicação do disposto o caput, e no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 35 anos, respectivamente, corrigindo, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com tempo de contribuição. Parágrafo 4º. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer a aposentadoria, será assegurado o direito à opção com a aplicação de pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Parágrafo 5º. Vetado. E artigo 30, revogado pela Lei 9.032, de 95. Artigo 31. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber o disposto no artigo 29 e no artigo 86, parágrafo 5º. Artigo 32. O salário de benefício do segurado, que contribuir em razão das atividades concomitantes, será calculado com base na soma dos salários de contribuição e das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 desta lei. Parágrafo 1º. O disposto deste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu por uma das atividades concomitantes. Contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Subseção 2. Da renda mensal do benefício. Artigo 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada, que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado, não terá valor inferior ao salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no artigo 35 desta lei. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, serão computados: inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição devidas, ainda que não recolhidos pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 29, corrigindo 29A. Inciso 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente, considerado como salário de contribuição, para fim de concessão de qualquer aposentadoria nos termos do artigo 31. Inciso 3. Para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhidas. Artigo 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seu salário de contribuição no período básico do cálculo, será concedido o benefício salário mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando a apresentação de prova do salário de contribuição. Artigo 36. Para o segurado, empregado doméstico, que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando a apresentação da prova do recolhimento das contribuições.
Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Artigo 38. Sem prejuízo do disposto no artigo 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Artigo 38-A. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNS, observado o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 17 desta lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput deste artigo preverá a manutenção e atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial nos termos do disposto no regulamento. Parágrafo 2º. Da aplicação do disposto neste artigo, não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão do benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento de contribuição previdenciária nos termos da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, considerando, entre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNS, de que trata o artigo 29-A desta lei. Parágrafo 4º. A atualização anual de que trata o parágrafo 1º deste artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente. Parágrafo 5º. É vedada a atualização de que trata o parágrafo 1º deste artigo após o prazo de 5 anos, contado da data estabelecida no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 5º deste artigo, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria a comercialização de produção e recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Artigo 38b. O INSS utilizará as informações constantes no cadastro de que trata o artigo 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes no cadastro a que se refere o artigo 38-A desta lei. Parágrafo 2º. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas nos termos do artigo 13 da Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos na forma prevista no regulamento. Parágrafo 3º. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro que trata o artigo 38-A poderá ser realizado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo e da regra permanente prevista nos parágrafos 4º e 5º do artigo 38-A desta lei. Parágrafo 4º. Na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados para os fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no artigo 106 desta lei. Parágrafo 5º. O cadastro e os prazos que tratam este artigo e o artigo 38-A desta lei deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e obrigatoriedade do registro. Artigo 39.
Para os segurados especiais referidos no inciso 7 do caput do artigo 11 desta lei, foi garantida a concessão: inciso 1, de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 desta lei, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto no artigo 38A a 38B desta lei. Ou, inciso 2, dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada um plano de custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a assegurada especial, fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Artigo 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Parágrafo único. O abono anual será calculado, que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Seção 4. Do reajustamento do valor dos benefícios. Artigo 41, revogado em 2006. Artigo 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com as respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 1º. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. Parágrafo 2º. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos no primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 3º. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 4º. Para os efeitos do parágrafo 2º e 3º deste artigo, considera-se o dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Parágrafo 5º. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo 6º. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com as normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social.